Olá, esse é o vídeo tutorial do artigo Simulador F-Sim-EON, avaliação de desempenhos em redes óticas elásticas sob falha em cascata, produzido por Eunassis, que sou eu, Salvador, Carlos Salvador, Alex, Juliana Alessandri, Antônio, Gustavo, envolvendo algumas instituições. O intuito desse vídeo é demonstrar como que faz para instalar e o funcionamento básico do simulador no seu computador. Temos aqui a página do simulador no GitHub. Essa página ela está presente no artigo. No final do artigo eu tenho o link para o código. Uma vez você tendo acesso a essa página, aqui eu tenho algumas instruções básicas de readmin, que eu acho importante quem vai utilizar o simulador ler. Aqui eu tenho algumas coisas como o que é requerido para que o simulador rode, como o Python 3, o SymPy, o Networks, o NumPy e o Decorator. A versão do Python que eu tenho instalado em minha máquina e que funciona o simulador. E aqui comandos para a gente conseguir ver a versão de cada um desses pacotes em caso de ter problemas ao rodar o simulador, né? Então, antes de rodar o simulador, a gente tem que executar esse comandozinho aqui, que ele vai fazer o quê? Ele vai instalar os pacotes NetworkX, SymPy, NumPy e Decorator, tá? Antes da gente executar o simulador. Uma coisa importante de frisar é que antes de executar o PIMP ou o próprio Python, eu preciso, após instalar o Python, checar as variáveis de ambiente, se está tudo ok lá, bonitinho. Então vamos lá. Vou abrir aqui o meu terminal e eu vou executar o pip para que ele instale os pacotes. Considerando que a gente já tem o Python instalado, né? Então ele está dizendo aqui que eu já tenho instalado em minha máquina os pacotes e a versão dos referidos pacotes. Agora, após isso, eu vou baixar o simulador dessa página. Eu posso vir aqui, ó, Code, e aqui eu venho aqui, ó, Download Zip mesmo, tá? Vamos baixar um arquivo zip. Finalizado o download, eu abro a pasta contendo esse arquivo zip, né? No caso, eu tenho o arquivo zip que eu baixei salvo em uma pasta, tá? Então aqui está o meu arquivo zip. Eu vou aqui simplesmente extrair ela aqui, né? Nessa mesma pasta, tá? Então eu posso vir aqui, vou usar aqui o WinRAR para fazer isso. Aí aqui eu tenho a pasta com o meu simulador, E aqui eu tenho cada um 3 algoritmos, né? E eu tenho o algoritmo que o nosso colega Salvador criou aí para comparar com esses outros, tá? E aí aqui para rodar esse simulador é só executar aqui o run bat, tá? Aqui em config.py eu tenho um arquivo de configuração do simulador, onde eu defino parâmetros que são bem específicos do simulador, como banda, como egreg e outras coisas. Aqui eu tenho um arquivozinho para gerar gráficos, que vem aqui para minha pasta plots, tá? E eu tenho aqui o run.bat, que é o que executa. Dentro desse run.bat, nada mais tem que comandos de MS-DOS, ó. Eu entro dentro da pasta, executo um, entro dentro da pasta, executo outro. Eu simplesmente automatizei, né, todo o processo de execução do código. É só isso, tá? Então eu tenho aqui, vou executar o run.bat para vocês verem mais ou menos como é que funciona isso,
tá? Ou eu posso clicar aqui e mandar executar, ou eu posso vir aqui, abrir um terminal e mandar rodar nesse terminal. No meu caso, eu vou mandar rodar no terminal, beleza? Então esse é o caminho que está a pasta aí, que eu abri nesse terminal aqui, né? E aí eu vou executar aqui, um run.bat. Então aí ele vai rodar o simulador, tá? Então ele está rodando o primeiro simulador o simulador que está nessa pasta, tá? E aí logo em seguida ele vai rodar esse, vai rodar esse, vai rodar esse. E vai gerar os gráficos aqui em plot que a gente vai dar uma olhada depois aí, tá? Enquanto ele roda aí, eu vou dar uma explorada aqui nos plots logo, pra gente dar uma olhada, tá? Então aqui dentro dessa pasta topology, eu tenho as topologias de rede, tá? Então eu tenho aqui, ó, a lei, que é uma topologia de testes, eu tenho o EON, eu tenho o NFSNet, eu tenho o RNP e eu tenho o USA, tá? Que são topologias de rede aí que geralmente a gente utiliza nos artigos. Eu tenho aqui na pasta plots, eu tenho os plots, que são os gráficos que são gerados por cada uma das simulações, tá? Vou exibir as imagens aqui. Então, ó, essas imagens são imagens que são geradas a partir do simulador, tá? Da geração de gráficos do simulador. Vou abrir uma imagem aqui, já para vocês verem. Então, eu tenho aqui a quantidade de requisições bloqueadas em cada um dos algoritmos, né? São 4 algoritmos. E aí eu tenho a classe de tráfego 1, 2 e 3, classe de tráfego 1, 2 e 3, que bloqueou de cada um e de cada erro, né? Então aqui embaixo eu tenho os Erlangs, né? Que isso aqui foram testados aí, feito esse teste, tá? A simulação em si, que é o que está acontecendo aqui, vai gerar arquivos DAT, tá? Esses arquivos, por sua vez, eles ficam em cada um dos seus simuladores. Então, por exemplo, se eu abrir aqui eu tenho aqui a pasta out, e dentro da pasta out eu tenho aqui a topologia. No caso ali a gente está testando o EON, eu acredito. E aqui eu tenho os arquivos que tem os resultados da simulação, né? Esse arquivo é um arquivo do tipo DAT, que ele é um arquivo do tipo DAT, que ele está com dados, né? Nesse caso aqui só tem 0. Vou abrir um outro aqui para a gente ver. Vamos pegar esse aqui, ó, bloqueio de plano. Acredito que ele deva ter dados, tá? Então eu tenho aqui, ó, no R140, aqui eu tenho médio, mínimo, máximo, médio, mínimo, máximo, médio, mínimo, máximo para cada um dos erros, tá? E a partir desses dados aqui, a gente acaba construindo os gráficos, beleza? Aqui dentro dessa pasta, aqui é um simulador. Eu tenho o algoritmo desse algoritmo aqui dentro desse simulador, e o run.py é o que eu executo para botar esse simulador para rodar, né? Então aquele bat está entrando dentro de cada uma dessas pastas e está rodando cada um desses arquivos aqui. É isso que está acontecendo. Expliquei. Vou explicar um pouco aqui o config, tá? Eu acho que enquanto roda a simulação ali dá pra gente explorar um pouco mais aqui. Então aqui o arquivo config.py, tem aqui as sementes, tá? Para que todas as simulações tenham os mesmos dados aí, apesar de ser aleatório, todos eles têm os mesmos dados aleatórios. Max time é o tempo máximo de simulação, Erlang mínimo máximo e o incremento do Erlang, ou seja, vai de 140 a 220, incrementando de 20 em 20. Repetição é o número de repetições que acontece aí para tirar uma média da simulação, né? Esse número, se ele for ímpar,
Pode ser que aconteça algum erro. Geralmente a gente gosta de trabalhar com números pares para que a gente tenha uma média mais redondinha, né? Nada impede de usar ímpar, tá? Desde que não use 1, né? Porque o 1 não tem como tirar a média de uma simulação só. Número de requisições, tá? Então a academia geralmente usa 100 mil requisições. As bandas testadas são 10, 20, 40, 80, 160, 200 e 400 GB, né? As classes de tráfego. Eu tenho aí 3 classes, né? Pode ser mais, mas aqui só tem 3. E o peso de cada classe, ou seja, cada classe vai representar 33,33% do tráfego. Tá? A topologia que a gente está rodando é o RNP. Eu falei que era EON, mas não, é RNP. O hold time, que é o tempo que dura cada requisição. A gente está usando um hold time de 2 tempos, né? A gente está usando aí 300 slots, tá? De 12,5 GHz. Para EON é o padrão que a gente utiliza aí. O número de caminhos que ele testa, que ele verifica, são 5 caminhos, ou seja, se eu tenho um tráfego do ponto A ao ponto B, eu vou demorar aqui no máximo, eu vou testar no máximo 5 caminhos entre o ponto A e o ponto B. E esse é o meu arquivo de configuração. Eu alterando esse arquivo aqui, automaticamente eu altero ele para todos os 4 simuladores, né? Por isso que foi construído dessa forma. Aí aqui eu tenho a parte gráficos, é isso. A simulação está acontecendo aqui, tá? Ela demora um pouquinho para acontecer, porque afinal de contas são 100 mil simulações, né? São 100 mil requisições, né, em cada simulação, né? E a gente está testando 16 vezes. No final vai produzir aqueles arquivos, é isso. Espero que gostem aí do nosso simulador e dúvidas a gente está à disposição. Ok?